nosso estudo no capítulo 24 de Mateus. Hoje nós iremos ler a partir do versículo 32 ao versículo 35, onde o texto diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Ao analisarmos com mais profundidade o texto discorrido até aqui por Jesus, nós podemos entender que nesses versículos em que nós lemos, ele dá uma pausa nos relatos em que ele vinha fazendo sobre tudo aquilo que irá acontecer, precedendo a vinda do Filho do Homem, e volta a fazer novas advertências aos seus discípulos. As advertências agora acerca do tempo. No início do capítulo, ele os advertiu para que não se deixassem ser enganados, porque surgiriam muitos falsos cristos, falsos profetas, que eles ouviriam falar de guerras, de fomes e pestes, mas que ainda não seria o fim. E Jesus ainda disse que seria o princípio das dores. E então, nesses versículos em que nós lemos, ele diz para os seus discípulos aprenderem com a figueira. Por que a figueira? Porque Jesus trouxe a figura da figueira aqui. Porque Israel sempre fora representado pela figueira nas Escrituras Sagradas. No livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 19, e também no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 13 e 14, nós enxergamos outra referência a Israel. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele disse que nunca mais ela daria fruto, simbolizando Israel morto, que não apresentou frutos quando Jesus veio. Israel era só uma capa daquilo que era para ser um povo de Deus. A lei, representado por Israel, não salvava, não apagava os pecados, mas só cobria. Israel morto não dava fruto. E então Jesus, simbolizando Israel naquela figueira, amaldiçoou, dizendo que não daria fruto nunca mais, até que se completasse o tempo do domínio dos gentios sobre Israel e sobre Jerusalém. Isso está citado no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Que será no final da grande tribulação, aonde terminará o tempo dos gentios, com a vinda do Senhor Jesus naquele dia, como nós dissemos na aula passada, para lutar contra as nações que estarão pelejando contra a nação de Israel naquele dia. Então Jesus virá para pelejar e restaurar Israel. Ali sim findará o tempo do domínio dos gentios. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Israel está sendo pisado
há mais de 2000 anos pelos gentios. Só encerrará esse tempo no dia da vinda do Filho do Homem. Então Jesus disse para eles observarem a figueira como símbolo de Israel. Quando seus ramos se tornarem novos, começassem a brotar folhagens, é porque o verão está próximo. Então Jesus continua dizendo assim, igualmente, quando virdes todas estas coisas, que coisas Jesus estava falando? O que ele disse no capítulo 24 de Mateus. No capítulo 24 de Mateus, Jesus relata tudo o que iria e tudo o que irá acontecer precedendo a sua vinda. É por isso que ele disse, para observar a figueira, e igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecerem, é porque ele está às portas. E ele afirma para eles, dizendo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele estava de forma implícita dizendo que Israel seria despatriada, a nação judaica seria despedaçada, seria banida da terra de Israel. E isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo, jogando tudo no chão. A partir daquele dia o povo foi debandado pelos 4 cantos da terra. E então os judeus viveram por 2000 anos sem pátria, sem bandeira e sem terra. Vivendo espalhado pelos 4 cantos da terra, por 2000 anos o povo judeu estiveram sem pátria. E então, no dia 15 de maio de 1948, Israel volta à vida como nação, como pátria, mas ainda continua mortos espiritualmente diante de Deus. E então nós podemos citar aquele texto de Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Oséias estava profetizando aqui um futuro da nação de Israel. E que dia que a nação de Israel foi despedaçada, como diz Oséias? Foi despedaçada no ano 70 depois de Cristo. E ele diz, depois de 2 dias nos dará vida. O apóstolo Pedro diz que um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Depois de 2 dias, depois de 2000 anos, Israel voltou à vida como nação. Hoje é uma pátria, hoje é uma nação, diga-se de passagem, uma nação muito forte. Mas estão mortos espiritualmente. Mas a profecia ainda diz que no 3º dia nos ressuscitará. Esta parte da profecia acontecerá no milênio, após o final da grande tribulação, em que Jesus julgará todas as nações, restaurando agora um remanescente de Israel, que receberão o reino milenar. Ali eles serão restaurados, ali eles ressuscitarão espiritualmente. Israel está próximo
a ser restaurado espiritualmente. Os 2 dias já se findaram. Os 2 dias já se acabaram. Só resta agora a vinda do Senhor Jesus para restaurar Israel espiritualmente. E eu sempre tenho dito que a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar pronta, porque o tempo já acabou. O tempo já se encerrou. Só estamos aguardando agora a vinda do Senhor. No arrebatamento para a igreja, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da vinda do Senhor Jesus para restaurar Israel, 7 anos antes, a igreja será tirada. E como o tempo para Israel já se findou, resta agora só esperarmos sermos arrebatados. Estejamos prontos, estejamos sempre alerta, como eu digo, sempre preparados, vivendo hoje como se Cristo viesse hoje para nós, para arrebatar a igreja, porque tem o tempo dele restaurar Israel e o tempo já está mais próximo do que nós imaginamos. Deus abençoe e até a próxima aula, se Jesus não arrebatar a igreja.